Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos neste encontro diário com a palavra do Senhor, nessa meditação que nos alimenta, ajuda a nossa fé, para dessa forma podermos entender e viver os acontecimentos da nossa vida. Jesus, então, responde aos judeus uma pergunta que eles fazem: Dize-nos abertamente se tu és o Messias, ou ainda nos deixarás em dúvida. Jesus responde falando sobre a sua identidade: As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E mais uma vez ele retorna ao discurso do bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Então, meus irmãos e irmãs, muitas vezes, para nós podermos entender uma pessoa na sua identidade, é necessário, claro, a pessoa diz o nome, a pessoa diz quem é, mas como é bom podermos conhecer as pessoas pelos seus comportamentos. Como é bom poder conhecer as pessoas pelos seus atos. E quantas vezes acontece isso conosco, de fato? Uma coisa, talvez, é nós convivemos uma hora, meia hora, uma reunião, um dia. Uma coisa é você viver constantemente, diariamente com aquela pessoa. Então você tem a oportunidade de poder conhecê-la ainda mais. É essa a resposta que Jesus deu hoje no Evangelho para os judeus. Tu és o Messias, dize-nos então abertamente, ou ainda continuarás nos deixando em dúvida. Jesus fala: as obras que eu faço dizem de mim, ou seja, dão testemunho de mim. Depois fala que ele, o bom pastor, portanto, dá vida por suas ovelhas. As ovelhas escutam a sua voz e o seguem. Elementos, portanto, que nos mostram a identidade de Jesus, ou seja, os seus comportamentos, as suas obras, os seus gestos. Assim, meus irmãos e irmãs, se hoje nós somos convidados a sermos cristãos autênticos, a olharmos para a nossa vida, será que as pessoas que nos veem, as pessoas que nos olham, de fato conseguem entender uma expressão da nossa identidade cristã? É a pergunta que nós podemos fazer hoje. Nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas decisões, nossos atos são expressões daquilo que eu entendo de Jesus Cristo e que eu recebi como catequese, recebi como anúncio para que eu possa falar para os outros e possa mostrar, não só com palavras, mas com os meus comportamentos, que de fato eu sou um cristão? Então essa é a reflexão que nós podemos fazer no dia de hoje em base à palavra que o Senhor me oferece, para que dessa forma então nós possamos entender como é bom podermos ser essa expressão do amor e da graça de Deus em nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.